Hoje vamos fazer um delicioso pãozinho de frios, de padaria. Receita original. Super simples, fácil de fazer e uma massa super fofinha. Delicioso. Esse é o preferido das crianças. Numa bacia eu vou acrescentar um saquinho de fermento biológico. Vou acrescentar meia xícara de açúcar. Essa minha xícara tem 240 ml. Eu vou colocar também 2 xícaras de água. Se estiver calor, água em temperatura ambiente. Se estiver frio, uma água morna. Temperatura de mamadeira de bebê, né? Vou colocar 2 ovos também. Estou colocando o ovo na xícara para poder ver se ele está bom, para a gente não estar estragando ingredientes, caso o ovo esteja estragado, né? Aí eu vou acrescentar também 1 colher de sopa de sal. É bom sempre usar essas medidas que a gente compra, essas colherzinhas de medida, tá, gente? Vou misturar muito bem. Aí eu vou pegar 1 quilo de açúcar e vou tirar 1 xícara. Vou reservar essa 1 xícara, porque essa 1 xícara é pra gente depois estar passando a farinha na mesa. O restante da farinha, a gente vai usar ela toda. Se você for bater na batedeira, vai colocando aos poucos, porque a batedeira muitas das vezes não tem capacidade para aguentar. A minha só tá pela misericórdia já. Então aí eu vou colocando aos poucos e vou misturar. Eu vou usar o batedouro de gancho para isso, porque eu não tenho força nos braços, então eu vou usar batedeira com batedouro de gancho próprio para massas pesadas. Se você não tiver essa batedeira, você pode fazer esse pão na mão, que seria o certo mesmo, né? Você fazê-lo na mão, sovar na mão. Aqui eu estou batendo um pouco, né, dos ingredientes. Vou misturar bem esse ingrediente e depois eu vou acrescentar meia xícara de óleo, que seria 100 ml de óleo. Vou bater mais, eu aumentei a velocidade e passei o vídeo para não ficar tão longo. Mas o ponto que você vai ter que sovar essa massa, ou na batedeira ou na mão, é até essa massa desgrudar, se for na batedeira, do bol da batedeira. E se for, você vai sovar na mão, essa massa tem que ser sovada até desgrudar da mão. O ponto da massa tem que ser esse, quando você colocar o dedo dentro da massa, o seu dedo venha sair sujo. Isso significa que a sua massa ela vai ficar leve, ela vai ficar uma massa fofa. De um dia para o outro, o seu pãozinho ainda vai ficar fofo. Se você colocar o seu dedo em qualquer massa de pão e o seu dedo não sair sujo, é que de um dia para o outro, o seu pão já vai estar uma pedra. Então, o ponto é, colocou o dedo dentro da massa, ele sai sujo, porém, se você colocar a palma da mão na massa, ela vai sair limpa. Observe bem. Eu amasso mesmo a massa com a minha palma da mão e ela sai limpa. Não tem óleo, não tem manteiga na minha mão, né? Porque, não coloquei nada na minha mão. Por isso estou até sem luva, porque a luva não ia grudar mesmo. Depois disso eu vou colocar um plástico sobre o bol da batedeira e vou deixar descansar, que é o tempo que eu vou ralar. 700 gramas de mortandela defumada. Você pode trocar por presunto, mussarela, frango, carne moída, o que você quiser. 1 cebola grande inteira e 2 tomates grandes inteiros e orégano a gosto. Recheio é opcional, é algo do gosto da pessoa. Esse é o que as crianças gostam, elas amam pãozinho com mortandela defumada. Misturo muito bem esses ingredientes, né, no recheio. Enquanto isso, eu fiz isso, é o tempo da minha massa crescer. Meia hora, máximo, que vai crescer. Depois feito isso, que já deu as meia hora, né, que eu fiz isso. O vídeo eu tô passando para poder não ficar longo. O que eu vou fazer? Aí eu vou untar uma forma somente com óleo. Vou preparar a minha mesa com um rolo e aquela xícara de farinha de trigo que eu pedi para reservar. E aí agora eu vou
jogar um pouquinho de farinha, né? Polvilhar só um pouquinho na mesa. Não é muita farinha, só um pouquinho, só para não grudar mesmo. E vou colocar a massa toda da batedeira, porque eu vou dividir essa massa em 8 pedaços. Como eu vou fazer? Eu vou cortar a massa no meio, aí vai dar 2 partes. Aí uma parte eu vou cortar no meio de novo, aí vai dar 2 partes. Aí nessa outra eu vou cortar 2 e 2. Então, cada metade da primeira parte que eu cortei vai dar 4 pedaços iguais. Se você tiver balanças, você pode pesar, mas eu faço assim porque é mais prático e fica exatamente do mesmo tamanho. E aí eu vou colocar esses pedacinhos, vou deixar na mesa mesmo e vou cobrir com um pano para ela não ressecar enquanto eu vou trabalhando com um pedaço de cada vez. E aí eu vou polvilhar novamente um pouquinho de massa na mesa, de farinha na mesa, só para melar. E vou abrir essa massa. Essa massa eu quero que ela fica mais em retângulo, né? Mais ou menos de 10 centímetros de altura e mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento é o que vai abrir essa massa. Depois de aberta, a gramatura dela, né, é mais ou menos uns 3 milímetros, 4. Não pode ser muito fino, porque senão você vai rasgar sua massa. Então tem que ser mais ou menos uns 3 a 4 milímetros. Muito grossa também fica ruim. Porque aí vai ser aquele pãozinho só de massa. Depois que cresce, vai ser só ter massa, não vai ter recheio. E aí eu vou colocar o recheio sobre a massa, toda ela. Por isso que tente abrir ela num retângulo. Porque eu não faço um por um, eu faço exatamente assim. Abro a massa, coloco o recheio e aí eu vou pressionando com a mão para que o recheio grude exatamente um pouco na massa. Porque na hora que eu enrolar, não vai ficar caindo o recheio para todo que é lado, porque eu preciso que esse recheio fique grudado na massa. E aí eu vou enrolar ela. Ela vai dar mais ou menos uma enrolada, 2 enroladas, no máximo 3. Não vai ser mais que isso. No máximo 3, que é o que vai dar a massa. A parte de baixo, a parte do acabamento fica para baixo, porque conforme for crescer o pão, ele não vai abrir. Então, o acabamento tem que ficar para baixo. Aí você vai cortar as pontas desse rolinho que você fez, porque as pontas nunca ficam com recheio direito. E aí, para quem não pegar esses pãozinhos premiados, né, que nunca tem recheio, você vai separar essas pontas, deixar ela reservada. E aí você vai medir 3 dedos. 3 dedos é excelente para um tamanho de lanche. Se fosse para festa, seria 2. 3 dedos é um tamanho de lanche, no meu dedo, né? Então aí, depois que eu cortei, eu vou colocando um do lado do outro. Eu não coloco espaço. Nessa fileira que eu cortei, eu vou colocar tudo juntinho, um pertinho do outro. É como se eu tivesse pegado esse rolo inteiro e tivesse colocado na forma. Porém, antes eu cortei, né, para facilitar. E aí depois eu vou fazer com todo o restante da massa, novamente até acabar os 8 pedacinhos. Abro a massa num tamanho de 10 por 30. E aí eu vou rechear essa massa com todo aquele recheio. Vou pressionar o recheio na massa para que esse recheio fique grudado nela e na hora que eu for modelar, o recheio não venha sair. E depois eu vou medir, tirar as pontas, né? Tiro as pontas do rolo que eu vou fazer da massa, reservo essas pontas e corto num tamanho de 3 dedos. E aí eu vou colocar na forma.
Vou fazer tudo e depois eu mostro para vocês. O espaço de uma fileira para outra é de 2 dedos, tá bom? Mas que isso não precisa. Depois que eu fiz tudo, eu coloquei um plástico em cima, porque aqui a temperatura já baixou em casa, então já estava mais friozinho. É capaz de nem crescer muito. Mas aí eu coloquei um plástico. Se tiver calor, um pano já é suficiente, mas como abaixou a temperatura, então o plástico é o ideal para abafar. Aí eu coloquei um pano também por cima. E aquela farinha que eu tinha falado para vocês, veja bem, eu só usei bem pouquinho, tá vendo? Só foi para polvilhar mesmo. E esse restante foi o que sobrou mesmo da farinha, para ser utilizado outro dia. Deixei crescer por aproximadamente 1 hora. Como a temperatura estava baixa, ele não cresceu muito, mas deixar mais que 1 hora não é muito bom. E aí eu pincelei com gemas de ovos. Aqui deu 55 pãezinhos, então eu precisei usar duas gemas, é só a gema, a clara você descarta, com 1 colher de sopa de leite. Aí eu pincelei sobre os pãezinhos e levei para assar no forno pré-aquecido por 20 minutos. Você vai ligar o forno, deixar ele 20 minutos ligado em fogo alto, e aí depois você vai abaixar esse forno para a temperatura média e vai deixar os seus pãezinhos assar por aproximadamente 25 minutos. O meu durou 25 minutos. Na hora que subir aquele cheiro delicioso, maravilhoso, magnífico, você vai saber que é hora de desligar. No meu caso, como foi 2 formas, eu tirei uma forma, coloquei sobre uma grade, né, para poder esfriar por completo e não ficar úmido embaixo deles e nem ressecado demais. Aí eu coloquei a outra, 25 minutos também. Esses pãezinhos é uma delícia. Você pode fazer essa quantidade e congelar, caso você queira. E toda vez que for comer, você pré-aquece em forninho ou micro-ondas. É uma delícia. As crianças amam esse pãozinho. É o preferido deles. Não sou muito de cozinhar coisas com farinha de trigo agora, mas sempre que dá, eles pedem para mim, aí eu faço especialmente para eles. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Espero que vocês façam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu talvez possa ter falado rápido, vocês podem escrever que eu vou tirar a dúvida de vocês. E assim que vocês fizerem, gostarem da receita e puderem, né, postarem e marcar a nossa página, ficarei agradecido. E essa foi a receita e até a próxima. Se gostou, curte, comente e compartilhe.